Tratei certa paciente durante vários meses antes de minha viagem de estudos ao exterior. Ela continuou sua análise com outro terapeuta há mais ou menos 5 anos. Durante esse longo período de tempo, sofreu várias vezes crises emocionais graves, ou seja, descargas afetivas, em seguida às quais ela dizia sentir-se melhor. Quando reassumi sua terapia, não a encontrei em melhor estado do que quando a deixara. As fortes descargas afetivas não haviam levado a lugar algum. Essas descargas haviam se iniciado ainda durante sua terapia comigo. Naquela época, tinham a forma de choro com sensações de sufocação misturada com raiva. Observando estas explosões, compreendi que eram ineficientes para melhorar sua terapia. Ela não chorava nem ficava furiosa quando consciente de um trauma passado. Sua reação era de frustração sem qualquer direção. Interpretei o fato como uma resistência, no sentido de que a paciente estava soltando vapor pelas ventas. Este soltar vapor pelas ventas permitiu-lhe sentir-se melhor temporariamente, mas ao mesmo tempo teve o efeito de impedir um acúmulo suficiente de tensão interna que a pusesse em contato com a sua armadura de caráter. Tive apenas que acentuar por várias vezes o processo, para pôr fim a estas reações, e foi somente quando desapareceram que pude proceder ao trabalho analítico. Essas crises devem ser distinguidas da descarga afetiva espontânea, desencadeada pela súbita tomada de consciência de um conflito ou experiência reprimida. O analista experimentado pode muitas vezes sentir a diferença. Em geral, desconfio de crises emocionais. Em primeiro lugar, a descarga irrompe através do ponto mais fraco na estrutura do caráter. Este fato segue uma lei que é válida para todas as descargas explosivas. Os pontos mais fortes de apoio da armadura de caráter são resguardados e podem mesmo ser fortalecidos. Em segundo lugar, este tipo de descarga emocional em muitos indivíduos impulsivos tem a função de impedir uma tensão muito grande sobre o caráter e sobre as tensões musculares. Na realidade, portanto, essas descargas são parte do mecanismo neurótico. Este é o problema da representação em terapia. O analista, que permite ao paciente funcionar neuroticamente na análise, se impede de atacar efetivamente a neurose. Este estar atuando do caráter neurótico é a resistência fundamental. A terapia deste paciente continuou, então, pela análise e tratamento das resistências. Mas logo deparei-me com um bloqueio severo. Cada ataque bem-sucedido fazia a paciente chorar, mas ela não conseguia abandonar-se ao choro. Ela sufocava, começava a tossir, babava e engasgava. Mesmo tentativas de aliviar o espasmo da musculatura do pescoço foram infrutíferas. Ela me repetia o que já havia dito ao outro analista. Quando sufocava durante o choro, dizia ter a sensação de que fora azedo o leite de sua mãe. Tão logo essa sensação escorria garganta abaixo, a experiência deste azedume fazia com que sufocasse. Quando me relatou o fato, lembrei-me do que me havia dito na análise de caráter, sobre a interpretação de material do começo da infância. O fato realmente pertencia ao começo de sua vida. Fiquei desconfiado. A lembrança do leite de sua mãe era provavelmente verdadeira. Pelo menos, eu não podia negá-la. Mas por que surgiu na época em que eu estava analisando sua situação presente? Além do mais, ela possuía um tipo de caráter definitivamente histérico e não havia sido solucionado seu problema de relacionamento com homens. Recusei-me a aceitar sua interpretação, mas a sufocação persistia. Deveria ter me questionado sobre que papel a sufocação tinha no presente, mas duvido pudesse obter a resposta naquela época.
A análise continuou a ser feita sobre seus problemas diários recentes. Alguns meses mais tarde, vi de repente o quadro geral. Tinha a interpretação correta e era exatamente o que eu precisava. Não era azeda, mas amarga a sensação que a moça sentia, embora usasse a outra palavra. Ela era amarga, embora isso estivesse tão bem camuflado que não havia suspeitado de sua presença. Ela era amarga por causa de seu contínuo sentimento de frustração. Retrospectivamente, pude ver que suas explosões iniciais de raiva, misturado com choro, eram reações a esse sentimento de frustração. À medida em que eram reações a ele e não contra ele, não mudavam coisa alguma. Pude então me aprofundar mais. Tinha-se somente que fazer 2 perguntas e encontrar-lhes as respostas. Em que circunstâncias surge a amargura? E em relação a que ela se amargurava agora e antes? O outro traço óbvio que a paciente exibia era o orgulho. Não estava expresso, mas do mesmo modo que a amargura também estava reprimido. Entretanto, não se podia errar na atribuição de um significado para o longo e rígido pescoço. Eu não havia podido chegar até o orgulho analiticamente, ou através de trabalho sobre os músculos tensos do pescoço, enquanto a amargura permaneceu intocada. A exposição desta amargura desobstruiu o caminho para o sucesso terapêutico, exatamente como o fracasso do terapeuta precedente em interpretar estritamente este sintoma havia condenado seus esforços. Vamos responder às questões acima para concluir este caso. A amargura no presente estava relacionada à inabilidade da paciente para desenvolver um relacionamento bem-sucedido com o homem. Enquanto perdurasse a amargura, seria impossível uma relação satisfatória. Durante a infância, experienciara a mesma frustração. Sua mãe era mulher do tipo abelha-rainha. Seu pai dava muita atenção à esposa e era indiferente à feminilidade em desenvolvimento de sua filha. Tratava-a como um menino, com sentimentos de companheirismo, e ela aceitava o papel. Vestia-se e brincava como os meninos, competindo com eles de igual para igual. Quando assumiu o papel feminino, ao final da adolescência, já tinha uma acentuada ambivalência com respeito ao masculino. Ela era amarga, devido à desconsideração de sua feminilidade quando criança, extraordinariamente orgulhosa por encobrir sua sensação de sofrimento e determinada a não ser dependente de nenhum homem, a fim de prevenir uma repetição das experiências infantis. E, não obstante, necessitava desesperadamente de um homem para confirmar sua sexualidade. Uma vez totalmente esclarecido o quadro, a paciente começava a mudar. O orgulho, a amargura e a determinação foram lentamente deixando de intervir em seu comportamento. Perdeu um pouco de sua agitação. Seu corpo assumiu linhas mais femininas e iniciou uma nova relação muito mais madura do que qualquer uma que tivera anteriormente. À medida em que foi desenvolvendo atitudes mais positivas, o trabalho bioenergético ao nível físico se tornou mais importante. Daí para frente, o progresso foi rápido. Para se dominar os conceitos implicados na técnica da análise de caráter, devem ser compreendidas as bases teóricas da estrutura do caráter. Deve-se conhecer a natureza e funcionamento da estrutura de caráter, e deve-se estar muito familiarizado com os tipos de caráter básicos. No próximo capítulo, apresentarei uma teoria genético-dinâmica da formação do caráter que será seguida nos demais capítulos, de detalhada discussão dos tipos básicos com históricos de caso. Examinemos aqui, mais de perto, a natureza e funcionamento do caráter e relacionemo-lo
aos problemas da análise de transferência. Mencionamos anteriormente que tanto Reiche quanto Ferenczi distinguiam o sintoma neurótico do caráter em si. Reiche assinalou que o sintoma neurótico é experienciado como um corpo estranho que gera um sentimento de estar doente. Ele nunca é inteiramente racionalizado como ocorre com a relação do caráter. O sintoma neurótico é experienciado como algo alheio ao ego. O caráter não é realmente racionalizado, é somente o modo pelo qual o indivíduo neurótico experiencia seu ego. É racionalizado somente após ter sido submetido a ataques. Quando a estrutura de caráter começa a se quebrar na terapia, aparecendo um modo de ser mais espontâneo, e este novo modo, mesmo sendo mais saudável do que o velho, é percebido como estranho pelo paciente. É claro que o paciente gostaria de ser diferente do que é, e por isso está em terapia. Este é também o significado de seu ego ideal, mas isso é como olhar para outra margem do rio, sem saber o que fazer para chegar até lá. É como pedir que nade, a pessoa com medo de água. O paciente sente que se lhe está pedindo que abandone um terreno familiar a um lugar desconhecido. Quando começa, parece que está amedrontado, fraco e inseguro. É forte sua resistência. A motivação deve ser igualmente forte. A fim de alcançar este ponto, o terapeuta deve conscientizar o paciente do distúrbio que é seu caráter e, ao mesmo tempo, fazê-lo sentir a possibilidade de um modo melhor do funcionamento. Se ele puder experienciar melhor este caminho, a tarefa fica grandemente facilitada. Nesta situação tão difícil, a transferência tem um papel muito importante, como logo veremos. Uma pessoa se identifica com seu caráter e não o questiona, enquanto este o habilita a funcionar de modo não muito conflituoso em seu meio social. Se o caráter não consegue assegurar este funcionamento, ela questionará primeiramente as exigências de seu ambiente. É somente um fracasso repetido e uma profunda insatisfação que farão com que o indivíduo duvide de seu modo de ser e agir. Mas ele pode fazer mais do que questionar seu caráter. Iniciar um novo rumo sem guia é como arriscar um passo no vácuo. A estrutura de caráter, contudo, é o resultado de um acordo. É a expressão de um equilíbrio dinâmico entre forças opostas e, como tal, estável apenas relativamente. Provar-se-á inadequado frente a novas circunstâncias de vida, sempre emergentes. Se as forças reprimidas irrompem na forma de um sistema histérico, uma violenta raiva ou uma reação compulsiva, experimenta-se uma ameaça ao ego. Por contraste, um traço de caráter que esteja integrado e faça parte da estrutura do caráter é considerado pelo indivíduo, no máximo, como uma excentricidade ou uma peculiaridade. Se as forças repressoras são muito fortes, o que pode ocorrer quando uma pessoa muda para um ambiente mais liberal é que o indivíduo se sente alienado da situação social. Isto novamente prova a extensão da identificação com o caráter. Destrua a estrutura de caráter, mesmo temporariamente, e o indivíduo ficará confuso. Perguntará: quem sou eu? O que é o meu eu real? A partir das afirmações anteriores, fica claro que, no momento em que a análise toca o caráter, a resistência se desenvolve, dado que qualquer pessoa gostaria de se libertar de seus sintomas neuróticos. Somente se terá pela frente resistência, quando o caráter for desafiado. Portanto, equacionamos resistência e caráter e, deste modo, concordamos com a definição de Wolff. A passividade do caráter passivo feminino, a desconfiança do masoquista e a dependência do caráter oral
não são somente resistência, mas modalidades fundamentais de comportamento. Essas pessoas não podem agir de modo diferente, seja nas sessões analíticas, seja em qualquer outro lugar. Eu, portanto, não interpreto tais atitudes somente como resistência. Prefiro dizer que a resistência é tão somente uma manifestação a mais da estrutura de caráter que também é responsável pelos problemas que trouxeram o paciente à terapia. Embora esse padrão de comportamento fosse a melhor solução dentro das condições específicas da infância do paciente, constitui um severo obstáculo dentro do ambiente mais fluido do mundo adulto. Na terapia bioenergética, a ênfase é colocada sobre a flexibilidade de respostas e atitudes positivas. Se uma criança desenvolve uma atitude de desconfiança como resultado de sucessivas experiências negativas em sua infância, devemos considerar tal atitude como uma defesa contra mais frustrações. A criança está submetida ao seu meio ambiente. Ela pode mudar seus pais? Deixar a casa dos pais? Mas o adulto não é tão limitado. Sua contínua desconfiança impede-o de ver os que são seus amigos. Mas se ele for novamente magoado num relacionamento, não pode ele modificá-lo? Escolher um outro amigo ou um novo parceiro? Embora implícitas em qualquer terapia analítica, é bom explicitar tais possibilidades. Vejamos agora como opera a estrutura de caráter na situação transferencial. A maioria dos pacientes começa a terapia com uma atitude positiva, sendo sua própria vinda uma indicação do fato. Esta atitude positiva é, no entanto, muito superficial. Está baseada em esperanças de cura rápida, na promessa de felicidade e autorrealização, implicadas pela terapia analítica e no desejo real de ser diferente. Embaixo desta camada jaz a resistência do caráter, medo, desconfiança, dúvidas, ressentimentos e etc. Se a análise pudesse ser conduzida sem abordar o caráter, tudo seria perfeito. Dado que este não é o caso, devemos esperar que atitudes negativas surjam. Devemos esperar que cada paciente reaja ao analista de acordo com sua própria estrutura de caráter. Se ambos os aspectos da transferência são claramente lembrados, pode-se evitar muita confusão quanto à questão da transferência. É uma boa política indicar ao paciente que, enquanto não questionarmos a necessidade de nossas expressões de boa vontade, há elementos na estrutura de caráter que sugerem a existência de atitudes negativas também. Quanto mais avança a análise do caráter, menos encobertos estão estes sentimentos negativos. Quanto mais cedo é iniciada a análise do caráter, menor será a dificuldade apresentada pelas atitudes negativas. Poucos são os pacientes que mostram a cooperação característica do caráter passivo feminino. Aquela encobre o antagonismo da pessoa à terapia, do mesmo modo que encobria o ódio por seu pai. Sua cooperação não é apenas um esforço para aprofundar a terapia, expressa seu medo do terapeuta e seu desejo de não provocá-lo. O medo da aprovação reside numa camada mais profunda ainda de ódio e antagonismo. A despeito da cooperação, ou só por causa dela, a terapia fracassará. Então, atacará o terapeuta sem justa causa, comprovando sua inércia e, assim, justificando sua atitude de passividade. O analista se vê colocado numa difícil posição. Necessita cooperação do paciente, mas deve desmascarar o que a motiva. Quanto à situação transferencial, na qual o paciente fica dependente do analista, significa que o paciente desenvolveu uma transferência positiva tão intensa que previne o progresso maior da terapia.
Quanto mais positiva se torna a transferência, mais profundamente reprimidas estão as atitudes negativas. Finalmente, o caráter fica inacessível. Isto acontece quando o terapeuta assume o papel do pai, que é mais responsável pela estrutura do caráter. Quando ocorre a cisão, a súbita liberação das atitudes negativas reprimidas destrói a terapia. Tratei de um paciente que, em suas análises anteriores, havia desenvolvido uma transferência muito forte por seu analista. Ela me contou mais tarde que ele, o terapeuta, era como sua mãe para ela. Ele a conhecia tão bem quanto sua mãe, mas não podia ajudá-la. Ao invés de trabalhar com a necessidade de apoio e falta de independência, aliviou-lhe seus sintomas. Criou-se uma dependência ainda mais profunda e a situação ficou sem qualquer esperança. A situação analítica está baseada sobre um relacionamento real entre duas pessoas unidas num esforço comum. As reações de cada parte estarão estritamente de acordo com suas estruturas de caráter. Isto é válido para o analista, terapeuta, bem como para o paciente. Também é verdadeiro para o analista que assume uma atitude formal, distante, porque nessa situação o paciente reage ao inconsciente do analista, aquelas expressões sutis que revelam o caráter. De fato, a formalidade do analista o impede de atacar o caráter do paciente, já que este também responderá de modo semelhante. Se o terapeuta analítico tem uma maneira aberta e livre e já elaborou os problemas de seu próprio caráter, a transferência fornece o melhor material para usar no delineio do caráter do paciente. A estrutura do caráter pode ser trabalhada a partir dos vários detalhes dos comportamentos diários do paciente. Pode ser avaliada a partir da dinâmica da estrutura e expressão corporais. Pode ser determinada a partir de atitudes do paciente frente à terapia e ao analista. Então, uma vez que o caráter esteja totalmente determinado e estabelecido, deve ser feita uma separação dos seus componentes. As forças positivas do ego devem ser separadas das funções defensivas negativas. Estas devem ser analisadas, mas não eliminadas, até que as primeiras sejam fortalecidas. Um dos meus pacientes fez um comentário muito apropriado sobre esse efeito. Disse sentir que seu ego estava se cristalizando da mistura, que era seu caráter. Os conceitos de estrutura de caráter e armadura de caráter não são sinônimos. O caráter é o cavaleiro medieval, a armadura, sua defesa. Como todas as couraças, a couraça muscular cria uma limitação para a mobilidade e uma diminuição da sensibilidade. Os empecilhos à mobilidade prejudicam as funções agressivas do indivíduo. Até certo ponto, a diminuição da sensibilidade aumenta a agressão. Em contraste com Reich, reserva o uso da palavra couraça, somente para as estruturas de caráter que incluem como parte do mecanismo neurótico uma habilidade para diminuir a sensibilidade ao sofrimento. Isto exclui todas as estruturas de caráter pré-genitais. Reich passou do conceito de armadura do caráter para o de couraça muscular, manifesta na rigidez e tensões musculares. Na verdade, é mais correto dizer-se que as estruturas do caráter e do corpo são meramente os aspectos do modo de ser de um indivíduo. Mas, independentemente da definição, foi elaborado o elo entre psicologia e biologia. Agora é possível determinar o tipo caracterológico de uma pessoa, tanto pelo estudo de seu comportamento, como por uma análise de sua atitude corporal conforme revelada na forma e movimento. Este foi um grande passo para a frente, porque não apenas abriu à análise e interpretação o aspecto físico do indivíduo, como possibilitou o ataque direto sobre as tensões e rigidez musculares, como um modo de modificar o caráter. Ilustrarei este aspecto com traço que fazia parte de uma estrutura de caráter.
Na primeira sessão, com uma moça bem atraente, fiquei impressionado pela força de seu queixo e pelo conjunto de sua cabeça. A impressão que seu queixo dava era de pavor. É apenas uma questão de grau entre um queixo determinado e um amedrontado. Mas não duvidei de minha impressão. Ela estava consciente de uma falta de alegria, tanto em sua vida pessoal como em seu ambiente familiar. Entendeu-me imediatamente quando lhe falei a respeito da qualidade de medo que via nela. Estando sua cabeça ligeiramente decaída para um lado e tendo os ombros levantados, só um pouco, seu corpo assumia uma expressão resignada, como uma mártir suportando penosamente seu destino. Enquanto trabalhei, com toda a sua atitude corporal, gastei um bom tempo de cada sessão abrandando-lhe o queixo e liberando as tensões da parte posterior de seu pescoço. Cada vez que eu trabalhava nesta região, ela chorava de manso, e em seguida adquiria um brilho muito perceptível. Continuei com este trabalho e fui agradavelmente surpreendido alguns meses mais tarde, quando não pude detectar qualquer traço de medo em sua expressão. A estrutura do caráter estava começando a ceder um pouco, mas este traço em específico havia desaparecido pelo menos por hora. Não gostaria de dar a impressão de que a análise do caráter e a resolução da estrutura do caráter é uma tarefa fácil. A habilidade para diagnosticar o caráter a partir da estrutura corporal requer conhecimento dos processos bioenergéticos e uma experiência considerável na observação de pacientes. Reis costumava descrever uma boa análise como aprendizagem por experiência própria. A melhor descrição do que esteja implicado numa análise bioenergética é dada na história da Divina Comédia de Dante. Você poderá se lembrar de que o poeta Dante se encontra perdido num bosque. Não há como voltar atrás e à frente ele vê um tigre feroz. Desesperado e amedrontado, clama aos céus por ajuda. Seu apelo é ouvido por seu protetor, Beatriz, que envia o poeta Virgílio para orientá-lo para casa. Virgílio diz a Dante que o caminho de volta para casa atravessa o inferno, o purgatório e o céu. O inferno está repleto de perigos e cenas amedrontadoras. Ninguém pode atravessá-lo sem um guia competente. Virgílio diz que passou pelo inferno e conhece o caminho. No inferno, Dante vê o sofrimento de todos os que foram pecadores e que estão sendo punidos de acordo com a gravidade de suas ofensas. Dante não sofre qualquer punição, mas entende o que é o pecado e suas consequências. Com a ajuda de Virgílio, sai do inferno. Virgílio pode representar o analista que anteriormente encarou os problemas do próprio caráter e os resolveu. Dante é o paciente. O inferno é o sofrimento causado pelos impulsos neuróticos, secundários no indivíduo. No purgatório, liberta-se de todas as tendências neuróticas a fim de que possa apreciar e participar das alegrias do céu. Cabe terminar este capítulo com uma citação extraída de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Neste livro, o padre Zósimo diz a seus monges: inferno é o sofrimento daqueles que foram incapazes de amar. Cada um de nós deve encarar e viver seu próprio inferno, para poder encontrar o caminho do céu, de casa.